Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei exatamente em que horário você está acompanhando este vídeo, mas seja bem-vindo à continuação das aulas, das videoaulas sobre as sequências didáticas do IQE para os alunos do primeiro ano. Então, hoje nós trabalharemos a habilidade número 3, que era identificar a finalidade de um texto e o seu gênero. E para que vocês possam ter uma percepção melhor sobre o que era exatamente essa habilidade, nós vamos direto para a questão que caiu na prova de vocês, que era a partir de uma resenha crítica chamada Antes que o Mundo Acabe. É um gracioso retrato da adolescência, de Miguel Barbieri Júnior. Então havia uma resenha crítica para que vocês lessem, e a partir dela a questão 30, que perguntava qual era a finalidade do texto. Portanto, para que a nossa videoaula tenha um melhor rendimento, está aí abaixo do vídeo um link com essa resenha crítica, direto do site da Veja. Então nós recomendamos que você pause o vídeo, abra o link, faça a leitura desse texto e logo após retome o vídeo para a continuação da aula, depois de ter lido atentamente ao texto. Bom, então após você ter lido o texto, a resenha crítica, você tem que responder qual é a finalidade do texto. E, para que você tenha essa compreensão, não basta apenas que você conheça exatamente o que o texto diz. É preciso ainda que você saiba quais são as características do gênero da resenha crítica. Bom, a resenha crítica, ela tem como função descrever e argumentar. Então ela trabalha com duas tipologias textuais, a tipologia descritiva e a tipologia argumentativa. Ao mesmo tempo que ela apresenta um resumo descritivo sobre como é a obra fílmica, ela procura ainda emitir a opinião, não é, do autor da resenha sobre o filme. Então o autor vai recomendar, ele vai abonar ou desabonar o filme, ou qualquer outro tipo de obra. Lembrando que resenhas críticas não são produzidas só em cima de filmes, elas podem ser produzidas a partir de livros, de peças de teatro, enfim, de qualquer obra. E o Miguel Barbieri Júnior, nessa resenha crítica em específico, ele faz uma descrição detalhada da história, que trata de uma temática sobre a adolescência, as vivências de um adolescente. E, além disso, ao longo de todo o texto, ele utiliza argumentos para convencer o leitor da resenha a assistir a esse filme, porque ele diz que é um filme que tem uma grande repercussão, que teve uma produção modesta, mas que foi muito premiada, ganhadora de 6 prêmios no Festival de Paulínia, e que, apesar de não ter um elenco famoso, é um filme de excelente qualidade. Então, esses argumentos, entre tantos outros que são utilizados ao longo da resenha, fazem com que essa resenha seja uma resenha crítica, porque além da resenha crítica, nós temos ainda a resenha descritiva. Na resenha descritiva, o autor da resenha não emite uma opinião, ele apenas descreve, faz um resumo daquilo, do objeto resenhado. Então é importante que vocês compreendam quais são as características do gênero, além de compreender a finalidade do texto. E a partir dessas noções, vocês podem responder a questão. Então a finalidade do texto é: letra A, informar o leitor de maneira clara e objetiva sobre o assunto tratado na obra resenhada. Letra B, discutir um assunto apresentando-se o ponto de vista da revista em que foi publicado o texto. Letra C, apresentar o resumo de uma obra fílmica a fim de expor conhecimentos ao leitor. Letra D, resumir a obra fílmica e avaliá-la a fim de convencer o leitor a assisti-la ou não. Ou letra E, vender um produto, no caso um filme, por meio de mensagens que procuram convencer possíveis consumidores. Bom, nós temos aqui como resposta adequada a letra D, resumir a obra fílmica e avaliá-la a fim de convencer o leitor a assisti-la ou não. Por que não é a letra A? Porque o leitor não é informado de maneira clara e objetiva sobre o assunto tratado na obra. Ele é informado sobre o assunto tratado na obra, mas sobre a visão particular do Miguel Barbieri Júnior, que é um dos repórteres, um dos jornalistas da revista Veja.
Por que não é a alternativa B? Porque ele se propõe a discutir um assunto, no caso, um filme, mas ele não apresenta o ponto de vista da revista, ele apresenta o ponto de vista do Miguel Barbieri Júnior, do jornalista, que escreve com independência. Então, os argumentos que ali estão, o ponto de vista que ali está sobre o filme é o ponto de vista do jornalista e não da revista. Por isso, a alternativa B está incorreta. A alternativa C diz apresentar um resumo de uma obra fílmica a fim de expor conhecimentos ao leitor. Ele vai além de apresentar o resumo de uma obra fílmica. Ele apresenta um resumo, ele faz essa descrição detalhada, mas além disso ele expõe a sua opinião sobre a obra. Então ele faz um juízo de valor, uma valoração sobre o filme. Logo, a letra C é incompleta, portanto está incorreta. E a letra E, vender um produto, no caso um filme, por meio de mensagens que procuram convencer possíveis consumidores. Bom, não é um papel do jornalista vender um produto, nem o papel de uma resenha, fazer uma propaganda. O gênero adequado, não é, para a propaganda, para o anúncio, para a venda, para as relações de consumo está no campo da publicidade. Então, caso a intenção fosse realmente vender o filme, então nós teríamos um cartaz publicitário, um anúncio, um outdoor, qualquer coisa do tipo, não uma resenha crítica produzida por um jornalista. O autor desse possível anúncio deveria ser um publicitário, que seria um profissional muito mais capacitado que o próprio jornalista para seduzir os possíveis consumidores. Portanto, a alternativa E também está errada. Logo, a alternativa D é a alternativa correta, resumir a obra fílmica e avaliá-la a fim de convencer o leitor a assisti-la ou não. Vamos agora às dicas valiosas do dia. Bom, gente, as dicas valiosas de hoje são observar atentamente o enunciado, saber que em qualquer prova, de qualquer conteúdo, qualquer matéria, química, matemática, física, português, história, geografia, filosofia, espanhol, inglês, qualquer conteúdo, qualquer matéria, vocês têm que observar atentamente o enunciado. Essa é a grande dica para todos os concursos. Saber exatamente o que a pergunta quer de você para que vocês possam encontrar a resposta. E a dica relativa à habilidade 3 é procurar ler diferentes tipos de texto ao longo de sua formação, ou seja, busquem sempre leituras diversificadas. Então não fiquem só lendo notícias de jornal. Abram um jornal, leiam a notícia, leiam o editorial, leiam as cartas ao leitor, leiam os artigos de opinião, leiam as reportagens, leiam as colunas, leiam tudo que estiver no jornal, para que, por exemplo, já a partir do jornal vocês tenham contato com os diversos gêneros textuais que o habitam, inclusive as publicidades, as propagandas, etc., a parte dos classificados, enfim. Com a revista, façam o mesmo, enfim, toda com o livro. Então, sempre que vocês tiverem acesso à leitura, procurem ler textos diversificados. Se vocês forem procurar um livro por prazer, de vez em quando substituam um romance por um livro de contos, depois por um livro de crônicas, depois por um livro de poemas e por aí vai. Então, lendo variados tipos de texto, de gêneros diversificados, automaticamente vocês terão conhecimento sobre as características de cada gênero. E, além disso, claro, prestem atenção nas aulas de língua portuguesa, anotem, façam perguntas, dirimam, ou seja, esclareçam as dúvidas com o professor, para que vocês saibam exatamente quais são as características e as finalidades de cada gênero. Saber que no campo da publicidade, os gêneros publicitários, eles têm como característica principal convencer, argumentar, seduzir, não é? Enquanto no campo dos gêneros jornalísticos, eles têm como característica principal informar. No campo do gênero argumentativo, os textos têm como característica principal expor um ponto de vista, opinar, etc. Enfim, então é importante que vocês, além de ter contato diário ou semanal com diferentes e diversos tipos de texto, que vocês também prestem muita atenção nas aulas e que levem a sério o estudo da língua portuguesa, porque isso é muito importante para que ao longo do tempo vocês possam
ter o domínio dessa habilidade. Bom, essa foi a dica de hoje e até a próxima, gente. Valeu!